Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e no vídeo de hoje o assunto é a documentação e o processo de compra de um imóvel aqui em Portugal. Então se você já gostou do tema, clica no botãozão vermelho para poder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e também ative os sininhos para receber aquelas vibrações e notificações a respeito de um novo conteúdo. Tudo bem? Bora pro vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processo de compra, né? A gente está passando por um boom do mercado imobiliário em Portugal, os preços continuam a subir, saiu recentemente o anúncio da taxa, né, de crescimento de vendas, os valores e tudo mais, e a gente tem casos de 10% no acréscimo de um valor de um imóvel comparado ao início de 2019. Então, para o término de 2019, né? Então a gente acompanhou um crescimento aí na ordem dos 10%. E isso faz com que muita gente comece a pensar, pô, Giovanni, os imóveis então tá numa bolha, tá num patamar que já vai começar a cair ou não? Isso ainda continua? Eu, particularmente, acho que continua. Tem uma notícia na internet falando que os preços vão começar a arrefecer, vão começar a diminuir, mas eu ainda acho que eles podem estar dizendo isso no sentido das taxas de crescimento a diminuir, porém ainda em crescimento. Cresceu 10%, ano que vem cresce, por exemplo, 9%, mas ainda assim continuando a crescer e ainda assim seria, por exemplo, seguindo essa lógica, ainda assim seria um crescimento de 9%. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está saindo de um cenário que antigamente chegar em Portugal e arrendar um imóvel era uma boa opção, para o cenário que hoje em dia é melhor chegar em Portugal com um imóvel comprado. Por quê? Por causa desse boom. A gente vai ver os preços ainda subindo bem considerável, né, de uma forma bem alta, e os arrendamentos acompanham esse crescimento. Ou seja, a diferença entre o valor de uma prestação de um imóvel para um valor de um arrendamento, elas vão ficando cada vez maiores. Hoje a gente roda com uma taxa de mais ou menos 40% a 50% do valor, né, de redução na compra do imóvel. Ou seja, um imóvel que você compra, por exemplo, por 100 mil, você compra ele e dá um valor de parcela na ordem dos 300 euros. Esse mesmo imóvel, no arrendamento dele, a gente está falando de uma parcela de 550, 600, às vezes até uns 650 euros. Ou seja, a gente está falando do dobro do valor. E isso faz com que realmente a compra do imóvel seja melhor, seja uma solução mais interessante, porque o mercado ainda continua crescendo, continua a subir os preços, e mesmo que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pense, pô, Giovanni, eu vou voltar para o Brasil, não me adaptei, alguma coisa do tipo, ou queira até mesmo um imóvel melhor numa outra freguesia, gostou mais de uma outra zona da cidade, você vendendo esse imóvel, você ainda o vende com lucro, com margem, porque os preços ainda estão subindo, estão escalando ainda. Agora, uma observação que eu não posso deixar de fazer é, para quem quer mexer com o processo de compra de um imóvel aqui em Portugal, é importante atentar que da mesma forma que no Brasil, o Banco Central do Brasil vasculha toda a sua vida financeira para ver quantos empréstimos você já tem, quantas vezes o seu nome está relacionado no SPC, Serasa, qual é o endividamento que você tem, aqui em Portugal, o Banco de Portugal, que é como se fosse o nosso Banco Central, irá fazer a mesma coisa. E como ele fará isso? Através de 2 documentos que são emitidos aí no Brasil. O primeiro, o imposto de renda, que nele, teoricamente, tem que estar descrito todos os seus valores recebidos, e um documento emitido pelo Banco Central do Brasil, que é o SCR. Nesse documento, ele lista todas as dívidas, créditos, enfim, toda a vida financeira da pessoa ligada ao CPF. Alguns bancos ignoram esse documento e ficam só com o imposto de renda.
E é muito importante no imposto de renda especificamente, a pessoa realmente relatar tudo que ela tem vinculado a ela. Ou seja, se você tem imóveis de aluguel que você aluga para outras pessoas, não faça isso por fora. Faça isso e coloque registrado no seu imposto de renda. Se você tem contratos, você é CNPJ, PJ, é uma pessoa jurídica e recebe valores espalhados, que você só emite boleto como prestador de serviço e recebe aquele valor, comece a emitir nota fiscal, faça uma nota fiscal daquilo, nem que seja uma avulsa, abra um MEI, né? Faça alguma coisa para poder colocar isso registrado também no seu imposto de renda. Mas você pensa assim, pô, Giovanni, mas eu vou estar pagando muito imposto, é justamente isso que a gente foge do Brasil, a gente não vê retorno do imposto e tudo mais. Ok, se você não quer, ok, sem problema. Só que o que vai acontecer? O banco aqui, na hora de te dar um empréstimo, se você for comprar um imóvel financiado, ele vai olhar o seu imposto de renda. E não adianta você mostrar um extrato bancário que você vincule na sua conta um recebimento de 30 mil reais, 40 mil reais por mês, sendo que no seu imposto de renda prova que você recebe 12 mil por ano, entendeu? Que você recebe o salário mínimo, vezes 12. O banco vai emprestar um dinheiro para você, vai financiar um imóvel para você com base no seu imposto de renda. E por isso é muito importante ter ele bem certinho, bem organizado. Faz um ano sabático, digamos assim, né? Longe das sonegações. Posso estar criando aqui um ambiente ruim para quem está assistindo, mas a ideia não é essa, pessoal. A ideia é justamente alertar vocês. Eu sou muito transparente. Quem já contratou Oliveira Imóveis, quem já fez entrevista com o Giovanni, sabe o quanto eu sou transparente, o quanto eu gosto de fazer as coisas de forma a ajudar. Então, assim, não me leve a mal, mas eu acho que realmente é importante quem está querendo comprar um imóvel pensar nisso. Tira um ano para poder fazer todos os pagamentos, tudo certinho, sem deixar nada passar em branco, para quando você vier para cá com seu imposto de renda, ele ter um valor agregado bom, e aí o banco pensar, ó, essa pessoa realmente, ela recebe bem, está mostrando aqui que ela recebeu o ano inteiro nessa faixa de valor, então a gente pode emprestar para ela, a gente pode financiar para ela um imóvel sem problema nenhum. Porque realmente a questão da venda hoje é muito melhor, está muito mais barato do que fazer o processo do arrendamento. Um detalhe que eu não posso deixar de fazer é, para o processo de compra, é importante lembrar que vocês têm que dar de 30% a 20% de entrada no valor do imóvel. Ora a gente consegue financiamento dando entrada só de 15%, hora de 20%, hora de 22%, hora de 25% e hora até de 30%. Vai depender um pouquinho daquela mesma conta, dos rendimentos, do que está agregado ao seu salário. Não adianta você ter um salário bruto de 6 mil euros, mas ter ali pensão alimentícia, ter ali financiamento de carro, financiamento de casa e o líquido no final do mês ser só 2 mil euros. O banco aqui em Portugal ele vai avaliar que você no final das contas recebe 2 mil euros e não os 6 mil que você declarou, porque daqueles 6 mil ele sabe que 4 mil está comprometido. Então ele vai usar na conta dele só os 2 mil e vai financiar o imóvel com base naqueles 2 mil. Então é importante estar tudo bem delimitadinho, bem explicadinho. Gente, o vídeo de hoje era justamente sobre isso. Coloquem nos comentários perguntas, a gente está sempre aberto a receber algumas perguntas, a gente explica, manda e-mail também para a pessoa explicando melhor e fazemos novos vídeos com base nessa interação de todo mundo, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.